Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, esse é o meu canal onde nós estudamos um pouco sobre história, resolvemos prova, falamos sobre atualidades e neste vídeo vamos dar uma comentada, vamos dar uma estudada, na verdade, na prova da ACAF do vestibular de verão de 2021. Pega aí a prova, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e vamos começar pela questão de número 50, ok? Essa questão aí de número 50 é uma questão que nos fala sobre a história dos Estados Unidos da América. Vamos checar aqui e vamos aprender um pouquinho sobre algumas coisas importantes aí. Olha só. A questão nos fala sobre basicamente o imperialismo dos Estados Unidos no século XIX. O que significa isso? Primeiro que ele tem três fases. A primeira fase é a conquista do Oeste. A segunda fase é quando eles vão conquistar influência sobre o resto das Américas. E a terceira fase é quando eles expandem isso para uma escala global, ok? A pergunta é sobre a alternativa incorreta. Então, a gente tem que analisar sempre isso com calma, tá? Incorreta. Tudo bem? O que diz para nós a questão A? A questão diz o seguinte: na guerra contra o México foi anexada a Califórnia, o Novo México e o Texas. Tá tudo certo nessa questão, mas lembre-se, né? O objetivo aqui é tu aprender além. Que além da guerra com o México, nós vamos ter os Estados Unidos comprando o Alasca da Rússia, a gente vai ter eles negociando a Louisiana com a França, ou seja, esse processo para a conquista do Oeste, a chegada ao Pacífico, né, ela realmente teve essas negociações, teve conflitos, teve disputa territorial, então não foi uma coisa assim tão sossegada ou tão tranquila por parte dos Estados Unidos. Letra B, tá? Letra B fala para nós sobre a concepção do destino manifesto, tá? O que era esse destino manifesto? É uma ideia que os Estados Unidos vão criar diante da sua população de que eles eram o povo escolhido para não só conquistar o Oeste, mas influenciar as demais civilizações do mundo. É como se eles fossem os novos hebreus, né? Os hebreus lá, o povo escolhido da antiguidade para comandar a história humana, né? Diante lá do seu patriarca Abraão. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Mas eles vão usar isso dentro de uma perspectiva de levar o processo de civilização para os não civilizados. E a ideia é que eles então são escolhidos porque eles são superiores. E aí eles vão levar essa ideia de civilização para o continente e para o mundo, né? Essa ideia do destino manifesto, tu perceba que ela vai também cruzar fronteiras do mundo já no século XX, quando eles vão interferir em grandes guerras ou interferir em países asiáticos, como por exemplo, sei lá, a guerra do Vietnã. Mas ela é muito mais usada no século XIX. Aí, meus queridos, a gente chega na alternativa, aliás, tá, vamos comentar corretamente, né? Então aí, vamos terminar o que diz a letra B, né? Através da concepção de destino manifesto, as terras indígenas não foram atingidas pelo processo de colonização. Os nativos eram considerados cidadãos estadunidenses. Aqui é que está o erro, tá? Dessa alternativa. Por quê? Porque a questão indígena nos Estados Unidos, ela é uma questão muito mais séria do que aqui no Brasil. Se aqui no Brasil a coisa já não é das melhores e até hoje os povos indígenas são perseguidos, nos Estados Unidos isso é ainda pior, porque a gente não tem reserva indígena nos Estados Unidos que possa proteger minimamente essa população. A população indígena americana, sobretudo nessa conquista para o oeste, ela vai ser dizimada, tá? Nós vamos ter um problema muito sério com a população de Sioux, Apaches,
enfim, os povos indígenas nos Estados Unidos vão ser praticamente extintos, tá? Então, é o que diz para nós essa alternativa e está, portanto, incorreta, né? Porque os nativos não eram considerados cidadãos, haja vista que eles podiam ser exterminados, beleza? Aí a gente tem a letra C. A letra C fala para nós sobre doutrina Monroe, ok? James Monroe, ou James Monroe, presidente norte-americano, vai criar essa doutrina que vai ficar conhecida como América para os americanos. E qual é o objetivo principal? É o que diz ali para nós no texto, olha só. Ela fala que a doutrina Monroe tinha o objetivo de evitar a interferência das potências europeias na América. Os estadunidenses desejavam exercer sua influência sem a presença europeia. Por isso a ideia de América para os americanos. Aqui é uma rivalidade já do século XIX, principalmente com a Inglaterra, que era a antiga metrópole dos Estados Unidos. Então, além deles se libertarem dos ingleses, eles vão aqui disputar a influência na América. E aí a doutrina Monroe se encaixa perfeitamente. E é por isso que, na independência do Brasil, os Estados Unidos vão ser um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, né? Então, por isso que o Brasil e os Estados Unidos também têm uma relação muito próxima. Letra D. O que diz a letra D? O Havaí foi anexado, vamos anotar aqui, Havaí foi anexado pelos Estados Unidos, tornando-se um estado americano, né? São 50 estados, eles têm 2 estados não contínuos, o Havaí e o Alasca. Então, até aí, tudo mais ou menos certo. Anteriormente, os Estados Unidos já investiu no arquipélago, é verdade, consolidando a região uma elite de fazendeiros e de comerciantes. Perfeito, tá? Essa influência começa também no final do século XIX, dentro de tudo isso que a gente está falando, ou seja, dentro do imperialismo norte-americano. E quando eles fazem então essa anexação, isso vai facilitar um pouco o processo de integração do Havaí aos Estados Unidos. E depois tu lembra, né? O Havaí é onde tem a base norte-americana de Pearl Harbor, que vai ser atacada lá pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, isso facilitava um pouco a compreensão aqui, e por isso a alternativa incorreta, que era o que pedia na questão 50, é a alternativa B, graças a essa ideia deles terem preservado os nativos e, portanto, está errado. Aí vamos falar um pouquinho sobre a questão 51, tá? A questão 51, o tema principal é o presidente Bossa Nova, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Um médico mineiro que virou presidente do Brasil. Então, o JK, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, de novo, a CAF nos cobrando sobre a incorreta, ok? Incorreta. JK realizou a construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília, no Planalto Central. Então, vamos lá, letra A, Brasília. Tudo certo? Sim, tudo certo. Brasília tornou-se símbolo da modernidade e da integração nacional. Perfeito, por isso que ela foi construída no meio, tá? A ideia dela ser construída na região centro-oeste, no estado de Goiás, que inclusive ele fez isso na campanha, quando ele estava visitando a cidade de Jataí, lá em Goiás, ele prometeu a construção naquela região, era com esse objetivo, de aproximar a região norte, a região nordeste, sudeste e sul, ou seja, mais ou menos Brasília ficava no meio do Brasil. Foi inaugurada em abril de 1960, verdade. Ela foi construída em tempo recorde e ela foi ainda inaugurada pelo JK, né? Afinal de contas, ele seria o pai da criança e ele quis também batizar a criança ainda dentro do seu governo. Aí, letra B. O que diz para nós a letra B? Em seu plano de metas, crescer 50 anos em 5, né? Esse é o slogan do Plano de Metas do JK. Juscelino promoveu grandes investimentos nas indústrias de base e nas áreas de transporte e produção de energia. É verdade. Durante o governo JK, nós temos um grande incremento da indústria automobilística, né? Inclusive aí, às vezes algumas questões cobram
a gente passa a ter um novo modelo de transporte no Brasil, que abandona o transporte férreo e passa a dar importância ao transporte rodoviário. É uma outra forma, às vezes, deles cobrarem esse tipo de conhecimento de você. Aí nós vamos para a letra C. O que diz a letra C? Foi criada a Petrobras. Bom, aqui é que está o erro, né? Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, apesar de no governo JK a gente também tem indústrias de base sendo criadas no Brasil, a gente não vai ter a criação da Petrobras, porque a Petrobras é criada em 1954 por outro presidente populista, que é o GG, né? Getúlio Dornelles Vargas. Então, Petrobras é governo Vargas, não é governo JK. Vamos ver o que diz o resto ali. Possibilitando no Brasil uma autossuficiência na produção de combustíveis. Isso foi determinante para a entrada do Brasil das fábricas de automóveis. Tá certo, mas as fábricas de automóveis não têm essa relação direta com a Petrobras no governo JK, porque a Petrobras foi criada alguns anos antes do governo do Getúlio. Então essa seria a incorreta. Depois a gente tem a letra D, né? E a letra D fala para nós o seguinte: o prometido crescimento econômico do JK teve um preço. Inflação cresceu, verdade. Dívida externa do Brasil cresceu. Por quê? Porque para fazer esse modelo de desenvolvimento, teve que pegar dinheiro emprestado. FMI, bancos internacionais, isso aumentou nossa dívida e também gerou inflação. O crescimento não beneficiou todas as camadas sociais, também é verdade. E muitas desigualdades sociais permaneceram. A gente vai ter aqui um desenvolvimento do Brasil desigual. Por quê? Porque ele vai dar prioridade para a região sudeste, para grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. E isto vai acabar aumentando ainda mais o abismo das desigualdades sociais pelo Brasil. Beleza? Então, vimos dessa forma as duas primeiras. Vamos falar agora um pouquinho sobre outro presidente. Vê que a CAF gosta de história do Brasil, especialmente do Getúlio para cá, tá? Fica a dica aí para te continuar estudando, caso seja necessário, para as próximas provas da ACAF. Então, agora nós vamos falar sobre o governo do Jânio. Tá? O que a gente precisa saber sobre o Jânio aqui, né? Também nós estamos falando sobre o Jango, tá? É o Jânio e o Jango, João Goulart, né? E veja bem, mais uma vez, a questão nos cobra sobre a incorreta. Perceba que a prova da CAF tem muito essa pegadinha do correta e do incorreto. Fique ligado. O que diz para nós a letra A da 52? Ela fala o seguinte: com o impasse criado para a posse do João Goulart, vamos lembrar que o Jânio, ele renunciou, né? Ele governou alguns meses só e ele renunciou devido às forças ocultas. Então, quando o presidente renuncia, quem assume é o vice. Com o impasse criado para a posse do João Goulart, o governador, qual é o impasse, né? Vamos lá. Ele estava na China e aí ele era considerado um presidente comunista. Ou com tendências comunistas, e isso desagradava as elites brasileiras, o Congresso Nacional. Nós estamos durante a Guerra Fria. O Jânio já tinha criado uma crise porque ele havia condecorado o Che Guevara, líder da Revolução Cubana, também um comunista, e isto deixou o clima muito complexo, a ponto de o Congresso Nacional propor que o vice, que era o Jango, não assumisse como presidente do Brasil. Eles estavam tentando a posse do presidente da Câmara, que era um cara mais à direita, vamos dizer assim. Então, com o impasse criado para a posse de João Goulart, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, verdade, vamos já começar a verdade aqui, por quê? Porque o Brizola é cunhado do Jango. E isso também ajudou, mas eles também eram no mesmo partido, eles também defendiam as mesmas ideias. O Brizola iniciou uma campanha pela posse do vice-presidente, chamada de Campanha da Legalidade. É verdade.
ele criou uma rede, né, dentro de uma emissora de rádios aqui no sul do Brasil, chamada Rede da Legalidade. Eram microfones, equipamentos da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que ele levou para dentro do Palácio Piratini, onde ele transmitia para os estados do sul do Brasil os seus pronunciamentos, defendendo a posse do Jango e dizendo que um golpe estava em curso no Brasil para impedir que a Constituição fosse cumprida. Por isso que o nome é legalidade, por causa da Constituição, de cumprir a legalidade constitucional. Aí, meus queridos, vem a letra B. A letra B diz o seguinte: para a posse do João Goulart, ou do Jango, foi instaurado o parlamentarismo. É verdade também este bilhete. Para que a situação fosse contornada, um antigo político brasileiro, um fascista brasileiro, líder da AIB, chamado Plínio Salgado, já se aposentando, deu a ideia para resolver o problema. Ele sugeriu a criação do regime parlamentarista. E isto foi realizado, tá? Mas vamos terminar dele ali. Com o objetivo de enfraquecer sua atuação, já que seus poderes seriam limitados. É verdade, eles, né, davam um jeito de limitar o Jango, não criavam uma revolução, que era o que o Brizola queria fazer. Ele convocou os gaúchos a pegar nas armas. Letra C. O que diz para nós a letra C? Quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República, João Goulart estava em visita oficial na China. É verdade, ele estava mesmo lá na China, teve que voltar às pressas no Brasil, para o Brasil, e enquanto isso é que ocorreu a legalidade ali do Brizola. Aí vem a letra D. Letra D diz o seguinte: apesar da resistência da oposição, os militares asseguraram a imediata posse do João Goulart e garantiram apoio ao seu governo. Aí é que está o pepino. Por quê? Porque os militares, ao contrário do que diz a questão para nós, eles ficaram contra o presidente Jango. Eles ficaram a favor do Congresso e de um outro partido que era a UDN, que defendia que o Jango não deveria tomar posse, certo? Então essa aí é a ideia principal por trás dessa questão e por isso é que essa alternativa, então, acaba sendo a alternativa que está incorreta, tá? Porque ao contrário do que aparece ali, os militares não apoiaram essa posse do Jango e aí se criou toda a situação que foi resolvida com a proposição do parlamentarismo. Beleza? Muito bem. Aí a gente vai para a 53. O que diz para nós a 53? Passaram-se 66 anos da morte de Getúlio Vargas em 1954. Para muitos, um excelente presidente, para outros, um ditador. Ainda hoje, a trajetória política de Getúlio Vargas suscita o interesse da historiografia brasileira, testado pelas constantes obras e teses que analisam o seu governo. Acerca do seu governo de 51 e 54, correto, confirmar aqui. Ó, Getúlio Vargas. Tá? O que o Getúlio tem a ver aqui com a nossa questão? Mas cuidado, não é o Getúlio da era Vargas, do Estado Novo. É o Getúlio Vargas de 51 a 54, tá? Eu diria que essa é uma das dessa prova, talvez uma das mais difíceis. Vamos ver o que diz para nós essa questão aí, tá? Letra A, fala para nós o quê? Getúlio Vargas chegou a limitar a remessa para o exterior de lucros de empresas estrangeiras. É verdade. O lucro das empresas estrangeiras incomodava, de certa forma, o Vargas. Lembre-se que antes do Vargas, no meio dos dois períodos do Getúlio, teve o presidente Dutra. E o presidente Dutra, ele abriu o Brasil para as multinacionais, para a presença americana, ele estava encantado com a influência dos Estados Unidos aqui. E não se preocupou em limitar a lucratividade delas. Ou seja, elas vinham aqui, lucravam tudo e o dinheiro ia para onde? Para lá.
E não era necessariamente reinvestido nada aqui no Brasil. Então, vamos usar a expressão, eles exploravam o Brasil, certo? E o Vargas, como era um presidente mais nacionalista, vai impor essa restrição. E também ele vai criar o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Depois se adicionou o S aqui, né? BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que financiava então o setor industrial. Beleza? Aí a gente vai para a letra B, certo? Letra B. O conhecido atentado na rua Toneleiros contra a vida de Getúlio Vargas, veja bem, meus queridos, o atentado na rua Toneleiros não foi contra a vida de Getúlio Vargas. Ele foi contra a vida do Carlos Lacerda, o principal opositor do Getúlio Vargas. Esse atentado foi coordenado por um dos seguranças da guarda pessoal do Getúlio. Então aqui é que está já o erro de cara. O atentado não foi contra o Getúlio Vargas e nem desencadeou uma grande onda de protesto por todo o Brasil. Agora o resto está verdadeiro. Neste atentado morreu o major da aeronáutica Rubem Vaz. É verdadeiro, tá? O Lacerda foi baleado, mas o major da aeronáutica foi baleado e morreu. O Lacerda não, só foi ferido no seu pé. Letra C. O suicídio de Getúlio Vargas ocorreu logo após a sua destituição do cargo de presidente. Então vamos lá, o que diz ali? Que ele foi destituído e daí ele se suicidou. Não, Getúlio Vargas cometeu o suicídio no dia 24 de agosto de 1954, em pleno exercício do seu mandato. Ele vai ter uma reunião com os seus principais assessores e ministros e decide então tirar a própria vida, né? Ele diz uma célebre frase na noite lá da reunião: só sairei do Palácio do Catete, que era a sede do governo no Rio de Janeiro, antes da construção de Brasília, morto, ok? Mas ele não dava indícios de que ele ia se suicidar com essa frase. Essa frase era uma referência, pelo menos o pessoal achava que era, de que ele iria resistir, ele não ia se entregar às acusações do mandante do assassinato do major Rubem Vaz e do atentado lá contra o Lacerda na rua Toneleiros. Então, ele comete suicídio em pleno mandato, por isso que essa está errada. Aí vem a letra D. O que diz para nós a letra D? Ao nomear Carlos Lacerda da UDN para o Ministério do Trabalho, Vargas e o Lacerda, eles vão ser opositores, ferrenhos opositores. Então, a gente não tem aqui uma relação de cordialidade entre eles. E vale lembrar que o ministro do Trabalho do Getúlio foi o Jango, que inclusive foi demitido por ele, porque ele, quando ministro, o Jango, prometeu o aumento de 100% no salário mínimo, aumento de 100% do salário mínimo. E isso, então, acabou gerando uma celeuma, toda uma discussão, um problema, porque os empresários, obviamente, não queriam pagar, já os trabalhadores ficaram eufóricos. Mas, então, o ministro do Trabalho do Vargas era o Jango e não era o Lacerda. Por isso que essa está errada e, portanto, a alternativa correta aqui seria essa letra A. Vou apagar o quadro e a gente já retorna para continuar o resto. Voltamos com a questão 54. Né? A questão 54 é uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial e é correto, né? Sempre sublinhe para te não fazer bobagem, não se empolgar com as provas da CAF, que ficam sempre nessa jogadinha aí do correto com o incorreto.
Segunda Guerra Mundial, alternativa A, o que ela diz para nós? Tá? Ela fala sobre a Conferência de Munique. A Conferência de Munique é uma reunião promovida pelo Hitler, Munique, Alemanha, pelo governo nazista, com a intenção de botar panos quentes em algumas estratégias de expansionismo que o governo nazista estava promovendo, como a anexação da Áustria, a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Isso não havia a permissão para que a Alemanha fizesse, haja vista que o Tratado de Versalhes limitava essa política expansionista. Tratado de Versalhes, o senhor não sei o que é isso. Tratado de Versalhes é aquele que colocou fim na Primeira Guerra Mundial e que tinha culpado a Alemanha pela guerra, certo? Então, a Conferência de Munique, em 1938, é aquela conferência da chamada Política do Apaziguamento, que é quando o Hitler convence os líderes franceses e ingleses de que está tudo certo, que ele não ia ir adiante nisso. Um ano depois ele dá início à Segunda Guerra Mundial e esses líderes acabam errando o pulo, errando a avaliação que eles fizeram do governo nazista. Mas vamos lá, vamos ver o que diz ali para nós. Na Conferência de Munique, em 1938, com a presença das diplomacias inglesa e francesa, como eu te disse, os alemães ganharam um ultimato para sair da região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Não, isso não ocorreu. A política do apaziguamento reconheceu a presença deles nos Sudetos. Então, nós vamos ter essa alternativa como estando incorreta. Aí, meus queridos, nós chegamos à letra B. A letra B diz o seguinte: os alemães assinaram com os soviéticos. Então, a Alemanha mais União Soviética assinaram um tratado. Nome do tratado: Ribbentrop-Molotov. Este acordo Ribbentrop-Molotov, ele vai ser o acordo de não agressão assinado entre o Hitler e o Stalin. Qual é o objetivo? Um, não declarar guerra ao outro e, depois que os alemães invadissem a Polônia, dividir o território polonês para a influência do fascismo e do comunismo. Mas eles eram amigos? Não necessariamente. É uma política externa de conveniência entre os dois. Por quê? Porque o Hitler estava interessado em atacar primeiro o Ocidente. Ele só garantiu o espaço da Polônia, onde ele vai começar a implementar as políticas de perseguição aos judeus, mas isso tudo vai então interferir nos rumos da Segunda Guerra Mundial, porque ele pode evitar um problema que ele tinha aprendido com a Primeira Guerra Mundial, chamado de Plano von Schlieffen, que foi um fracasso quando eles atacaram ao mesmo tempo a União Soviética e a França. Dessa vez, um acordo com a União Soviética para depois atacar a França, certo? Então, essa a alternativa ela vai estar correta, né? Porque os alemães assinaram com os soviéticos um pacto de não agressão, tudo certo. O objetivo da Alemanha era garantir que a União Soviética não iria interferir em uma possível invasão à Polônia, tudo certo. Letra C. O que diz para nós a letra C? A Áustria resistiu à sua anexação pelos alemães. Essa anexação da Áustria é chamada de Anschluss. Tá? E obteve o apoio do governo dos Estados Unidos. Então aqui está tudo errado já desde cara, porque a Áustria não resistiu a essa anexação. Isto faz parte de uma ideia chamada de pan-germanismo. União dos povos de origem germânica. Lembre-se que o Hitler também era austríaco, então não faz sentido essa alternativa. Depois, a letra D fala para nós assim, ó: para evitar uma nova guerra, a França cedeu aos alemães a região da Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena é uma região que vai ser disputada, que vai ser invadida pela Alemanha. Ela vai fazer fronteira entre os dois países. E
Quando termina a Primeira Guerra Mundial, os franceses passam a ter direito sobre essa região. E isto vai ser uma das vinganças em cima do Tratado de Versalhes, que a Alemanha vai invadir essa região, vai tomar essa região, e isso também é um dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Por isso que isso também vai estar errado. E aí a gente fica então com a letra B, que é essa ideia então do pacto ali de não agressão. Bueno, aí nós vamos para a questão 55, uma questão bem interessante, porque ela tem a ver com a história de Santa Catarina. Estude história de Santa Catarina para essas provas catarinenses. É muito forte esse regionalismo das provas em Santa Catarina. Estou falando da UFSC, estou falando da CAF, estou falando da UDESC. Muito bem. 79, nós vamos ter a novembrada. João Figueiredo, presidente do Brasil, aliás, começando o seu mandato, recebe um convite de políticos conservadores de Santa Catarina para vir à capital catarinense e inaugurar uma placa em homenagem a Floriano Peixoto. Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. A novembrada tem a ver com uma placa em homenagem a Floriano Peixoto. Qual é o problema? O problema é que Floriano Peixoto é conhecido como Marechal de Ferro. E ele acabou com uma rebelião que estava ocorrendo na Ilha do Desterro. E esta rebelião tinha a ver com a Revolta da Armada e com a Revolução Federalista, aqui no Rio Grande do Sul. Concentravam-se opositores ao seu regime na Ilha do Desterro. Ele acaba com a revolta. Em homenagem ao presidente, então, ao Floriano Peixoto, os habitantes locais resolvem fazer uma homenagem, trocando o nome de Ilha do Desterro, ou simplesmente Desterro, Ilha de Santa Catarina, mas Desterro, para a cidade de Florianópolis. Uma homenagem, Floriano Polis. Polis cidade, Floriana cidade do Floriano. Só que eles também perseguiram e mataram os opositores do Floriano na ilha. Uma suposta chacina, suposta não, né? Uma comprovada chacina de muitos habitantes da ilha. Ou seja, eles vão homenagear um ditador, Marechal de Ferro, com o nome da cidade, Florianópolis. O que vai acontecer em 1979? Resolvem botar uma placa na Praça 15 de Novembro, a Praça da Figueira, lá no centro de Floripa, uma praça histórica, em homenagem ao Floriano Peixoto. E aí vem o presidente, um outro militar, um outro ditador, para descerrar a placa e fazer homenagem. O que vai acontecer? A população, uma parte da população, sobretudo estudantes da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, vão protestar contra a presença do presidente, protestar contra o nome da cidade de Florianópolis e contra a homenagem ao Floriano Peixoto. Isto foi a novembrada. O pessoal foi lá e retirou a placa. Tem fotos, dá um Google aí que tu vai ver as fotos deles retirando essa placa. Então isso é a novembrada. Agora vamos falar sobre a questão, tá? Pede para nós analisarmos a correta. Tá? E vamos analisar então aqui a correta. Letra A. O que diz para nós a letra A? A Lei de Segurança Nacional ainda vigorava no país. Porém, por ordem direta do presidente João Figueiredo, nenhum estudante popular presente nas manifestações deveria ser enquadrado nesta lei. Nenhuma prisão foi efetuada. É mentira. A gente teve prisões, tá? Vários estudantes, líderes estudantis foram presos. Então, essa alternativa está incorreta. Letra B. A letra B diz assim: estava-se uma época de abertura política, as manifestações foram pacíficas. Não. E não foram reprimidas pelas autoridades policiais. Também está errado. A gente teve funcionários de TV e jornais que tiveram seus materiais apreendidos, porque eles estavam registrando, né, o que estava ocorrendo, que era um conflito entre os estudantes e a polícia e as autoridades, e a história de retirar a placa. Então houve uma confusão, tá? Ao contrário do que diz ali que as manifestações foram pacíficas. Letra C diz para nós o seguinte: um grupo de estudantes ligados à UNE, União Nacional de Estudantes, reuniu-se no Palácio Cruz e Souza, o Palácio do Governo, com o presidente Figueiredo.
e levou uma série de sugestões para a melhoria do ensino universitário em Santa Catarina. Não foi isso, tá? Não foi um encontro para sugestões da UNE e que entregaram pacificamente para o João Figueiredo. Eles não quiseram nem saber do João Figueiredo, o palco meu mesmo, era um protesto que tinha a ver com a questão do Floriano, com o nome da cidade e também, obviamente, contra a ditadura. Inclusive se falava, né, que Santa Catarina e Florianópolis não tinham consciência política, porque era uma capital que até então não tinha se mostrado contrária à ditadura militar. E aí a novembrada veio para mostrar que também havia um ponto de vista crítico em relação à ditadura por lá. Letra B, diz assim: uma placa em homenagem a Floriano Peixoto foi colocada na Praça 15, estudantes e populares depredaram o local e arrancaram a placa de seu pedestal. A ação acirrou os protestos. Verdade? Verdade, né? Eu já te contei. Então, esta aí é a alternativa correta da questão, então, número 55. Para a gente terminar, vamos falar sobre a questão 56, né? Fernando Collor de Mello, então Collor, governo Collor, foi o primeiro presidente da República eleito democraticamente pelo voto popular após o regime militar. Acerca de seu governo, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, vamos na incorreta de novo, a incorreta. Denunciado por seu irmão Pedro Collor, o presidente e seus aliados viram-se acusados de um grande esquema de corrupção. Entre eles, né, figurava ali o PC Farias, tesoureiro da campanha e amigo pessoal do presidente. É verdade, tá? A letra A fala sobre o irmão do Collor, Pedro Collor. Pedro Collor deu uma das entrevistas mais bombásticas da história deste país para a revista Veja. Inclusive vendeu milhões, eu acho, de edições das revistas. Se eu não me engano, é uma das revistas Veja mais vendidas da história. Onde ele, o irmão, contava os podres do presidente. Inclusive, denunciava esse esquema de ligação com o PC Farias, que mais tarde acabou assassinado também de uma maneira meio misteriosa. Letra B, ou seja, então isso aí tá certo, tá? Letra B fala para nós assim: plano econômico lançado por Fernando Collor, o famigerado Plano Collor 1, congelou por determinado tempo os depósitos bancários, cadernetas de poupança e aplicações financeiras. É verdade, ó. O Plano Collor 1 é o famoso plano da poupança, que passa a confiscar o dinheiro dos brasileiros. Esse dinheiro não vai ser roubado, tá? Ele vai ser devolvido 18 meses depois, em 18 suaves prestações corrigidas. Mas isso gerou um problema enorme aqui no Brasil, tanto que hoje, na nossa Constituição, nós temos já mecanismos que proíbem isso. O Estado deve resolver o seu problema financeiro sozinho, sem que ele, então, faça essa usurpação, né, do dinheiro que pertence aos indivíduos. Letra C. Que diz para nós a letra C? A criação do Plano Real. Aqui está o problema, tá? A gente sempre faz esse alerta aos estudantes, aos alunos. Por quê? Porque o Plano Real, meus queridos, ele foi criado por um cara chamado Fernando Henrique Cardoso. Ele era o ministro da Fazenda e ele teve uma ideia de reunir grandes economistas e professores universitários para criar um plano para resolver um problema histórico do Brasil, a inflação, e criar uma moeda forte. Ele vai fazer isso vinculando o real ao dólar, pelo menos como base de análise, não é um congelamento desse valor em relação ao dólar, como foi feito na Argentina pelo presidente Carlos Menem, Plano Cavalo. Mas aqui que está uma pegadinha. Muitos alunos erram isso aqui. Primeiro porque erram que dizem que o Plano Real foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Não foi. Fernando Henrique Cardoso era um ministro do governo de Itamar Franco, que foi o cara que sucedeu o Collor. Então o Collor sofreu o processo de impeachment, nós vamos ver na próxima letra aí, e vai ser
sucedido pelo Itamar, tá? Que vai ser no governo do Itamar que o FHC cria o Plano Real. Mas quem era o presidente? Era o Itamar, não era o FHC. FHC vai ser presidente, sim, 2 vezes. Depois, por quê? Por causa do sucesso deste plano. Letra D. Então, já sabe que é, né? Eu esqueci aqui de garantir que essa aqui está errada, né? Porque, ó, a criação do Plano Real possibilitou uma retomada do crescimento econômico no início do governo. Governo de quem? Do Collor. Então, tá errado. Letra D. Fernando Collor sofreu um processo de impeachment, impedimento. Verdade. Em dezembro de 1992, o presidente renunciou. É verdade. O Collor, ele fez a mesma coisa que o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos tinha feito, que a Dilma não fez. São os 3 impeachments mais famosos aí dos nossos tempos. O Nixon, o Collor e a Dilma. O Nixon e o Collor fizeram a mesma manobra. Renunciaram antes do processo ser concluído. Qual era o objetivo? O objetivo era se manter com os seus direitos políticos ativos, ou seja, ele poderia se candidatar na próxima legislatura. Mas o Congresso Nacional aqui no Brasil, né, cassou mesmo assim os direitos políticos dele. Então ele sofreu o processo, renunciou, mas depois cassaram mesmo assim ele. Então essa letra D, que diz respeito ao processo de impeachment, está correta. Perfeito? Desta forma, acabamos com essa correção desta prova. Espero que tenha te ajudado. Continue os teus estudos aí. Precisando da minha ajuda, é só deixar um comentário aí ou me chamar de alguma forma. Valeu! Fui!